A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez neste estudo bíblico da EBD, Escola Bíblica Dominical, onde estamos no quarto trimestre. Esse estudo bíblico acontece para a direção geral do pastor Jair Silas, pastor presidente, coordenação e supervisão, pastor Emílio Silva Neto. Esse estudo está aí, vocês estão nos acompanhando no YouTube e no Facebook, né? Você que está no YouTube, se inscreva no canal, a Igreja Assembleia de Deus e a da Oficial, compartilhe esse estudo, essa live, dê o seu curtir, fique à vontade de fazer o seu comentário, tá bom? Vamos aumentar ao máximo aí, compartilhar ao máximo aí esses trabalhos, amém? Hoje aqui conosco está presente aqui dois comentaristas aqui de prestígio, né? Uma honra estar convosco, senhores, aqui ao meu lado, o auxiliar, o irmão Jadson Anselmo. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. E também o diácono Gabriel Lige. A paz do Senhor a todos, graças a Deus por mais uma oportunidade, né, que Deus nos concede de estarmos aqui. Amém. Meus amados irmãos, eu quero pedir desde já ao diácono Gabriel para estar nos elevando em oração. Oremos. Santo e admirável Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas tuas benevolências e misericórdias. Pai, pedimos ao Senhor que esteja, meu Pai, tomando a primazia de tudo que irá acontecer aqui, para a glória do teu nome, abrindo o nosso entendimento, abrindo o entendimento dos ouvintes, daqueles que estão nos acompanhando, para que todos nós venhamos aprender mais de ti, Senhor, porque tu és a fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Que sejamos edificados, meu Senhor, que saiamos, meu Pai, desta live, que os nossos internautas também que estão nos acompanhando, venham, meu Pai, a cada dia, meu Senhor, aprimorar, meu Pai, esse conhecimento, que venhamos, como falei, sairmos daqui mais crentes em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos acompanhe também pelo Facebook da Igreja Assembleia de Deus e EADAL Oficial. Amém? Meus amados irmãos, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição 6, que será agora do próximo domingo, dia 7 de novembro, Paulo no poder do Espírito. Título da lição, Paulo no poder do Espírito. O texto áureo se encontra em Atos 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Glórias ao nome santo de Jesus. Aqui nós já entendemos a verdade prática, a verdade deve ser praticada. O objetivo geral da lição, a vocês professores, fiquem atentos aí, conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Este é o objetivo geral. Objetivos específicos. O tópico 1, objetivo específico é expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Tópico 2, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Tópico 3, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 19, do 1 ao 7. Como é um texto curto, aqui nós vamos
fazer a leitura. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chegando ali, alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém? Amém. Meus amados irmãos, só fazendo aqui uma breve introdução e já passo para o comentarista, o auxiliar irmão Jadson Anselmo, que fará o comentário do tópico primeiro. Muito bem. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Ponto central: para fazer a obra de Deus é preciso viver em plenitude do Espírito. Auxiliar irmão Jadson, comentando o tópico primeiro, que tem por título Pregando a Cristo no poder do Espírito. Amém, meu irmão, diácono Jairo. Graças a Deus. Nosso apóstolo Paulo, ele, após a sua conversão, apóstolo Paulo, que ele ia ali a caminho de Damasco. E o porquê que Paulo ia a caminho de Damasco? O caminho de Damasco era um centro religioso que existia ali também na cidade de Damasco, assim como existia na Galileia e na Judéia. A Judéia, o centro religioso, era até maior do que o da Galileia, onde se concentravam os maiores escribas e os fariseus na região da Judéia. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, que existia ali em Damasco discípulos de Cristo, então ele pede autorização ao sumo sacerdote para que fosse até Damasco, na sua inquisição, a fim de trazer os cristãos para Jerusalém, para que os mesmos viessem ali ser julgados em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, quando traz aqui, depois da sua conversão, nesse subtópico de número 1, Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo, depois da sua conversão, Paulo agora ele começa a pregar a Cristo. Ele começa a anunciar a Cristo. O objetivo de Paulo era sempre falar de Cristo. E por que Paulo sempre falava de Cristo? Porque Paulo não alterava a mensagem do Evangelho, porque ele recebeu de Cristo esta grande missão de anunciar a Cristo para os judeus, para os gentios e para os reis. O apóstolo Paulo, ele pregava a Cristo porque ele era movido pelo Espírito Santo. Então, a pessoa que é movida pelo Espírito Santo, o objetivo dela é sempre engrandecer o nome de Cristo. Amém. É sempre levar o nome de Cristo, fazer com que o nome de Cristo cresça, fazer com que o nome de Cristo sempre apareça. E o apóstolo Paulo, quando depois da sua conversão, ele continua em Damasco, pregando o Evangelho de Cristo. Logo depois ele sai de Damasco, ele vai para Jerusalém e continua pregando o Evangelho de Cristo, aqui como diz nesse tópico de número 1. O Espírito Santo que o conduzia para que ele viesse trazer esta mensagem. E logo sabemos que aqui no final do subtópico de número 1, era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus, este crucificado.
Ele só poderia pregar tal mensagem se tivesse cheio do Espírito Santo, ou pela atuação do Espírito Santo. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem um grande objetivo na sua vida de anunciar o Evangelho de Cristo. Onde quer que ele venha estar, o seu objetivo, anunciar o Evangelho de Cristo com a finalidade de que todos aqueles que ouvem o Evangelho de Cristo sejam convertidos ao Senhor Jesus. E não existe outro caminho de uma pessoa, assim como o apóstolo Paulo, assim como nós anunciamos o Evangelho, se não for por intermédio do Espírito Santo. Porque na visão de Estevão, qual foi a visão de Estevão? Estevão, quando estava ali o primeiro mártir, morrendo, ele teve aquela visão. Na visão ele viu quem? Ele viu o Senhor Jesus, depois ele viu o Senhor Jesus à direita de Deus, ele viu Deus sentado no trono e o Espírito Santo estava dentro dele, porque a Bíblia registra que Estevão estava cheio do Espírito Glória Santo. a Deus. E eu trago aqui o interessante também, nesse livro de Oswald Santos, como Paulo, ele era cheio do Espírito Santo e tudo que Paulo fazia era movido pelo Espírito Santo. Como traz aqui nesse primeiro tópico, movido. O que é movido? É ser dirigido, é ter influência de alguém. E quem fazia ou quem dava essa influência? O apóstolo Paulo. Aqui eu quero trazer para os irmãos um subsídio aqui muito bom. O seu chamado para o serviço e o seu comissionamento foi quem que chamou? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo em Atos capítulo 13, nos versículos de 1 a 4. Ele era guiado mediante quem? A restrição do Espírito Santo. Atos 16, versículo de número 6. O Espírito Santo preveniu dos perigos iminentes que iria acontecer com ele. Atos capítulo 21, versículo de número 4 e o 11 também, o 14. E depois, Paulo também, como ali administrador da igreja, precisou de quem? Da ajuda do Espírito Santo, que tomou a iniciativa na voz dos presbíteros. Onde encontramos isso? Atos capítulo 28, versículo 28. E era a voz do Espírito Santo no concílio da igreja. Atos capítulo 15, versículo 28. Quando Paulo encontrou um pequeno grupo de crentes em Éfeso, que nós vamos estudar aqui posteriormente, quem foi que estava ali presente? O Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo de número 2. Quem conduziu a experiência que estava ali, que Paulo transmitiu, tanto do Pentecostes quanto ali em Efésios? Atos também, versículo 19, capítulo 19, versículo de número 2. E o apóstolo, ele traz ao longo das suas escrituras diversos nomes para o Espírito Santo. Ele fala assim, o Espírito de poder, de amor e de moderação, 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Espírito da fé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 13. Espírito de sabedoria, Efésios capítulo 1, versículo 17. Espírito de santidade, Romanos capítulo 1, versículo 4. Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13. Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15. Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo de número 2. Ele ensinou que tanto a justificação como a santificação resulta de quem? Da operação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Em 2 Tessalonicenses 2,13, ele fala que o Espírito inspira a adoração. Ele fala também ali em Filipenses 3,3. Ele habita em nós, está escrito onde? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Ele nos fortalece. Romanos capítulo 14, versículo de número 17. Ele ajuda na oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E concede alegria. 1 Tessalonicenses 1, 6. Ele promove e mantém a unidade na igreja. Efésios capítulo 4, versículo de número 4. Isso tudo para quê? Para dizer que todo o ministério do apóstolo Paulo foi dirigido, ele foi ali controlado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como foi na vida dele, tem que ser na minha e na sua e nas nossas vidas. Não existe obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que conduz. Aqui, como diz aqui nesse primeiro tópico, ele movido, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo. E quando nós somos movidos e guiados pelo Espírito Santo, pode ter certeza que o nome do Senhor, ele é glorificado. E depois que o apóstolo Paulo, ele tem a sua grande experiência ali no deserto da Arábia, já num subtópico de número 2, ele tem a sua maturação ali no deserto.
ali no deserto que ele tem a experiência com Deus. E o apóstolo Paulo ainda diz, Gabriel, que ele recebeu o evangelho de Cristo, ou seja, o próprio Cristo moldando o apóstolo Paulo ali no deserto da Arábia. E depois que ele sai do deserto da Arábia, que ele passa ali cerca de 3 anos, ele volta para Damasco, volta para Jerusalém, anunciando ali a palavra do Senhor. E, inclusive, o apóstolo, ele também temia, muitos dos outros apóstolos temiam a presença do apóstolo Paulo. E por que temia a presença do apóstolo Paulo? Muitos imaginavam que o apóstolo Paulo ainda não estava convertido. E muitos do que tinha visto o apóstolo Paulo fazer lá em Jerusalém, perseguindo as pessoas, quando o apóstolo Paulo chegou, as pessoas ficaram temendo. Não, será que ele vai vir nos prender? Porque depois que eles perceberam que de fato o apóstolo Paulo estava convertido, a sua visão para com o apóstolo já foi diferente. E o que eu trago aqui é que, primeiro, para a gente reconhecer que uma pessoa recebeu a Cristo, ela necessariamente, essa pessoa ser transformada. Porque o evangelho, ele traz transformação. E evangelho que não existe transformação, esse evangelho, ele não é o evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mesmo falou: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o nosso terceiro subtópico aqui, fala das viagens missionárias de Paulo. É interessante frisar alguma coisa, Jairo, que tem alguns comentaristas que dizem que a diferença de personalidade que aconteceu entre Paulo e Barnabé, isso comprometeu a obra de Deus. Porque Paulo era de um jeito, Barnabé já era de outro jeito, já tinha uma personalidade diferente. Mas eu quero dizer que não. Em Atos, capítulo de número 13, o versículo de número 2, os dois são chamados para uma grande obra. O Espírito Santo que fala: separai Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho chamado. Isso no capítulo de número 13. Esta obra, ela se concretiza lá no 14, capítulo 14, o versículo de número 26, e está escrito assim: e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Quando chega no capítulo de número 14, nesse versículo de número 26, aquela obra que o Espírito Santo falou, vai para uma obra que eu tenho chamado, se cumpre ali. A partir daquele momento que se cumpriu aquela obra, aí a gente vai ver, a partir do versículo, do capítulo de número 15, a separação entre Paulo e Barnabé. Entretanto, a obra que o Espírito Santo os chamou para fazer, eles tinham cumprido. Isso é interessante, que a diferença de personalidade, ela não pode sobrepor a vontade do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu posso ter um pensamento, Gabriel pode ter um pensamento, irmão Jário pode ter um pensamento, mas quando se fala na obra de Deus, nós temos que convergir estes pensamentos, a fim de que um só seja aquele que dirija, um só seja aquele que nos conduza, que é o Espírito Santo. Então, a obra de Cristo, é necessário sim haver a direção do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, ele era ali dirigido pelo Espírito Santo e teve a sua missão cumprida. Diante de toda a sua vida, diante de todas as dificuldades, o apóstolo Paulo sempre orientado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, aí nós chegamos à conclusão, né, que o Espírito Santo nunca erra. Não é? Então, quando o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé, embora lá na frente eles se separaram, mas o Espírito Santo não errou, porque a obra que o Espírito Santo designou Sim. foi cumprida. Foi cumprida. Não é verdade? Por isso é importante a gente ficar atento e sensível à voz e à direção do Espírito Santo, se quisermos ser bem-sucedidos. É isso? Na pregação do Evangelho, um requisito principal seja esse, né? Auxiliar, irmão Jadson. Correto. Né? Muitas vezes a gente admira muito o apóstolo Paulo, né? Pela sua habilidade, mas está aqui explícito em toda a sua trajetória, e nós estamos estudando justamente lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, né? E nessa lição vem nos mostrar que o segredo
era ser guiado pelo Espírito Santo. Não é verdade? Amém. A síntese do tópico 1, meus amados irmãos, nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho da pregação. Amém? Glórias a Jesus. Agora, diácono Gabriel, tópico 2, argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, nós já estudamos até agora, né, o primeiro tópico, né, foi muito bem ministrado pelo nosso professor, auxiliar Jadson, né, Anselmo, Deus continue abençoando a sua vida, mas vamos continuar estudando, né, falando do tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, né? E é interessante nós observarmos que até agora nós já estudamos temas como o mundo de Paulo, a perseguição, ou seja, Saulo o perseguidor, a conversão, a vocação, né? A mensagem da cruz, o Cristo crucificado, né? E é interessante nós observarmos que o comentarista ele vai enfatizar que após a separação entre Paulo e Barnabé, os discípulos Timóteo e Silas, né, como nós vemos aqui, né, eles passaram a acompanhar o apóstolo. E em Atos 19, né, 1, vai descrever que enquanto Apolo estava em Corinto, né, Paulo tendo percorrido as regiões superiores por ocasião da terceira viagem missionária, né, ele chega a Éfeso. E é interessante nós observarmos, né, nós fomos buscar um pouco de subsídio para facilitar você, professor, na administração da aula no próximo domingo. Éfeso é uma cidade que fora construída por volta do século X a.C. por colonos gregos, e essa cidade ela se desenvolve, ela floresce quando ela passa a ser dominada, né, pelo Império Romano, isso em 129 a.C. E durante o Império Romano, a cidade de Éfeso, ela cresce de uma maneira tão grande que ela passa a ser a segunda cidade de maior expressão, de maior potência do Império Romano, e não somente do Império Romano, mas também de todo o mundo, né? Visto que o Império Romano, naquela época, era a potência de maior proporção, né, existente na face da terra, e Éfeso era uma cidade que naquele período comportava 250 mil habitantes. É interessante a gente observar que no contexto bíblico, Éfeso também fazia parte das 7 igrejas, né, da Ásia Menor, chamada Ásia Menor, quando ali em Apocalipse, mais precisamente capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 7, é a primeira igreja ao qual Jesus vai se dirigir, né, que era uma igreja que o próprio Cristo vai destacar que ela pôs à prova os falsos apóstolos, que ela trabalhou incansavelmente pelo nome do Senhor, né? Só que essa igreja, ela cometeu uma falha, que ela deixou o primeiro amor, sendo orientada por Cristo a arrepender-se e voltar, né, às primeiras obras. Então, para nós prosseguirmos, Paulo chega à cidade de Éfeso e lá ele encontra um grupo de discípulos, né, de Apolo. Mas você precisa compreender, você professor, e não somente você professor, mas você que está nos ouvindo e vendo, a origem de Apolo, né? Apolo, nós fomos buscar também algum subsídio para ali fortalecer no seu aprendizado. Nascido e educado na segunda Atenas, né? Isso é na cidade de Alexandria, no Egito. Apolo, um judeu de classe nobre, né? Fazia parte de um seleto grupo de judeus que detinham a cidadania alexandrina, né? Pertencia à elite daquela cidade, e segundo a história, eu gosto de ressaltar, eu gosto um pouco de história, irmãos, e a história ela enriquece, né, o nosso aprendizado, né, enriquece aquilo que nós já conhecemos da palavra, ela vem para dar um enriquecimento muito exponencial. Aí o que acontece? Apolo ele recebe uma formação de nível universitário, né, ali naquela cidade,
que era uma referência não somente na questão cultural, mas na questão do ensino também, né? E ele recebe, né, uma educação privilegiada, né? E não estuda somente lá, né? Ele tinha, né, uma formação como que fosse equivalente hoje a um nível universitário, né, em retórica, né, na valorizada educação grega. De acordo com Lucas, em Atos capítulo 18, versículos 24 ao 28, Lucas vai descrever dizendo que ele era poderoso no ensino das Escrituras. E essa expressão poderoso é um termo também retórico para lógica e persuasão, ou seja, Apolo detinha uma habilidade muito grande. Apolo detinha uma habilidade muito grande e acentuada nas palavras, e nos debates ele excedia em conhecimento, convencendo os judeus publicamente pelas Escrituras de que Jesus era o Cristo. Ou seja, Apolo era um homem muito bem instruído, era um servo do Senhor, um discípulo muito bem instruído, e ele utilizava aquela formação que ele tinha, aquele conhecimento que ele tinha, né, no exercício do ministério, né? Aí é interessante a gente observar Atos, né, 18, 28, vai dizer o que eu acabei de recitar aqui, que ele convencia publicamente os judeus, né, de que Jesus era o Cristo pelas Escrituras. Aí a Bíblia vai dizer em Atos 18, 26, que um casal, né, Priscila e Áquila, estão ali em Éfeso e eles estão a ouvir o discurso de Apolo, e eles tinham um conhecimento, na verdade, uma espiritualidade mais aprofundada que Apolo não tinha. Porque Apolo era um homem muito teórico, porém faltava em Apolo uma profundidade, um conhecimento das profundezas, né? Porque Priscila e Áquila, eles tinham já experimentado, né, junto ali com o apóstolo Paulo, né, a questão do Espírito Santo, né, o revestimento de poder. Eles já tinham ciência, né, dessa manifestação da presença do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, não como coadjuvante, mas como pessoa ativa no exercício do ministério e na vida da igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer em Atos 18, 26, que Priscila e Áquila, eles ouvem um discurso e se propõem, né, a ensinar a Apolo sobre os caminhos de Deus mais profundamente. E aí a Bíblia vai dizer que esse casal de crentes, né, eu acredito, eu fiz aqui um comentário, né, e eu achei muito interessante. Diz assim: o casal de crentes, por certo, perceberam que faltava no eloquente pregador o revestimento de poder oriundo do Espírito Santo. Para quê? Para que o ministério de Apolo fosse mais fecundo. E isso aconteceu de fato. Isso acontece de fato. Porque após Priscila e Áquila orientar Apolo, Apolo se torna uma referência, não somente em Éfeso, mas em Corinto, né? A ponto de Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, 6, ele reconheceu o ministério de Apolo, dizendo que Apolo era um ministro do evangelho, e comparando a obra de Deus como uma grande plantação, ele atribuiu a Apolo a tarefa de ter regado a lavoura de Deus. Então é muito interessante, há um patamar, há uma dimensão de Apolo antes de Priscila e Áquila ter lhes explicado sobre as profundezas, né, dos caminhos do Senhor, e um Apolo pós-orientação de Priscila e Áquila. Aqui eu quero destacar que é muito importante, irmãos, nós termos a humildade de ouvir aqueles que têm uma experiência a mais, né, aqueles que têm uma bagagem a mais. E Priscila e Áquila talvez não tivessem a educação, a formação de Apolo, mas tinha naquele momento o que Apolo não tinha. Não é verdade? Então, o que acontece? Apolo, né, recebe essa instrução e seu ministério muda. E o que acontece? Ele desenvolve um trabalho ali em Éfeso, e antes de Paulo chegar em Éfeso, ele já se desloca para Corinto.
O que é que acontece? Quando Paulo chega em Éfeso, né, ao deparar-se com os discípulos de Apolo, a pergunta foi: vocês já receberam o Espírito Santo? Né? Já recebestes o Espírito Santo? E a resposta foi negativa. Até porque quando Apolo desenvolve o seu ministério em Éfeso, né, ele ainda não havia recebido a orientação de Priscila e Áquila. Então não havia ainda uma ciência da plenitude do Espírito Santo, não havia uma ciência da pessoa do Espírito Santo agindo ativamente na igreja. O que é que acontece? Quando Paulo chega e que se depara com essa realidade, Paulo houve uma resposta negativa, até porque em Romanos capítulo 10, versículo 14, tem uma expressão que a gente usa muito para o evangelismo, né? Como crerão naquele de quem não ouviram? Foi assim que aconteceu ali. Eles não tinham ciência nem sequer da existência do Espírito Santo. E eu não estou aqui, né, trazendo como é que eu posso dizer, uma crítica ao ministério de Apolo, não, porque ele não conhecia. A gente só dá o que tem, não é verdade? Você só pode dar o que tem. Então, o que acontece? Paulo chega, né, pergunta a eles só tinham conhecimento do batismo de João para o arrependimento, né? E aí a Bíblia vai dizer que Paulo, com a imposição de mãos e a explanação, porque Paulo não somente orou, mas Paulo explicou sobre quem era o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que eles receberam, todos foram cheios do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, ou seja, se repetiu ali. E isso é notório porque hoje nós estamos vivendo um período onde em muitos lugares já cessou as manifestações do Espírito Santo, mas eu quero ressaltar aqui, a lição ela traz isso nitidamente, que a presença do Espírito Santo é real em nossos dias. O ministério, a atuação do Espírito Santo, ela não cessou. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo, ele é aquele que conduz, ele é aquele que está ativamente. O que mudou, ou quem mudou, fomos nós. Não a ação do Espírito Santo. Então, Paulo, ele tem essa sensibilidade de explanar e orar. E aqui eu quero ressaltar uma última coisa, antes de finalizar minha fala, né? Que isso não aconteceu só no ministério de Paulo. Pedro também na casa de Cornélio, enquanto Pedro explanava a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam ali, gentios, e eles ficaram admirados porque o Espírito Santo também descera sobre não judeus, mas gentios. Então, irmãos, para a gente compreender, né, e praticar e viver, né? Porque o Espírito Santo, ele não é coisa do passado, irmão. Ele é realidade em nossos dias. Deus abençoe. Amém. Glórias a Jesus. Então, de suma importância, né? Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não despreza e não deve ser desprezado o batismo de João, é de suma importância, mas é necessário também, né, conhecer aqui a plenitude do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, e era isso que faltava a Apolo, né, Diácono Gabriel, e positivo. As suas mensagens também, né, estavam faltando esse quesito, né, ele não conhecia ainda, e há essa diferença, né, de Apolo em Éfeso e Apolo em Corinto, né? Já a eloquência, ele já era um homem eloquente, né? Mas com a plenitude do Espírito Santo, essa eloquência agora torna algo mais eficiente, eficaz, né? E Paulo, nós vemos que Paulo aqui teve o cuidado para esclarecer Apolo. Interessante aqui que esse contato de Paulo com Apolo se dá através de Priscila e Áquila, né? Orientados por Paulo, né? Priscila e Áquila, eles cuidadosamente pegam Apolo, instruem Apolo e
E Apolo, sem dúvida, ali enriqueceu o seu ministério, a sua vida, né? Muito bom o diácono Gabriel frisar a importância de nós sermos humildes para ouvir aqueles que têm mais experiência. Estamos vivendo uma época aí onde muitas pessoas hoje querem ser mestres, né? Tem muita gente hoje que quer ser mestre, mas todo mestre ele precisa aprender. Verdade. Não tem como ser mestre se um dia você não aprender. Então sejamos humildes, estejamos sempre dispostos a aprender. Muito bem, chegamos ao tópico 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Diácono Gabriel, o subtópico 1 tem como título as Escrituras como fonte da revelação sobre o Espírito Santo. Bom, meus irmãos, eu quero aproveitar o meu tempo aqui para destacar para os irmãos o seguinte. Paulo, ele teve uma formação, como ele mesmo diz, né, uma formação judaica, né, totalmente, ele era fariseu, né, ele tinha uma formação baseada ali aos ensinos de Gamaliel, aprendeu os pés de Gamaliel, né. E o pensamento de Paulo antes da conversão era na questão monoteísta, e claro que nós cremos num Deus que tipo assim, nós não somos politeístas, somos monoteístas, né? Porém, nós acreditamos e temos evidências bíblicas, né? E aqui eu quis destacar na Trindade, na composição da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Nós cremos num Deus que se revela, né? E são 3 pessoas com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com o mesmo caráter, com os mesmos atributos, né? Nós não somos unicistas, né? Sim, nós não somos unicistas, né? Nós cremos num Deus trino, né? Uno, né? E trino. E é importante a gente ressaltar que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Porém, se você for analisar Gênesis 1:26, Deus, quando vai formular o homem, ele diz o que? Façamos. Está no plural. Plural indicando mais de uma pessoa. Quando nós vamos também para Mateus 3, 13 ao 17, nós vemos ali 3 pessoas no batismo de Jesus. É ou não é? Verdade. Me corrija se eu estou errado. E o que é que acontece? Há uma referência clara a 3 pessoas. O pai, que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. O filho que está sendo batizado por João. E o Espírito Santo em forma de pomba. 1 de João 5,7 vai dizer: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, que no grego é logos, que é linguagem ou propriamente palavra, como está descrito, ou seja, o verbo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então está claro, né, que a revelação, né, do Espírito Santo, claro que o Espírito Santo, ele, desde do Velho Testamento, ele está presente em cada momento da história da humanidade. Porém, em alguns momentos, vamos dizer assim, de maneira subjetiva, não explícita, porém a presença dele estava ali claramente, né? Nós vemos ali a ação do Espírito Santo sobre Davi, quando é ungido, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apossa. Sansão, quando ali o Espírito do Senhor se apossa de Sansão, ele com uma queixada mata 1000. Em outros casos, o Espírito Santo, no Velho Testamento, como todos sabem, ele agia de maneira esporádica na vida de certos indivíduos, capacitando-os para o exercício de uma determinada missão. Mas no Novo Testamento, na graça, na Nova Aliança, o Senhor promete: derramarei do meu Espírito, mas agora sobre toda a carne. Ou seja, o Espírito Santo não veio para passear, ele veio para ficar, para fazer morada, né? E o apóstolo Paulo vai dizer: sois templo do Espírito Santo de Deus, e ele habita, ele não veio de férias, ele habita em vós. Então, é claro, nós cremos, né? E ratifico isso,
né, na Trindade, né, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, o Pai que projetou, o Filho que executou e o Espírito Santo que testifica em nossos corações dia a dia a obra redentora de Cristo, né? Então, nós precisamos compreender isso. É importantíssimo você, servo de Deus, serva de Deus, entender que o Espírito Santo, eu repito isso aqui, o Espírito Santo, ele é parte ativa da igreja. Sem ele, ele é o penhor da igreja. Sem ele, nós não existiríamos. Porque foi ele, Jesus disse o quê? Eu vou para o Pai, mas deixarei, trarei, enviarei, o meu Pai vai enviar um outro Consolador. Porque enquanto Jesus estava aqui, quem nos consolava era ele. Mas agora, com a vinda, com a ascensão de Cristo, o Espírito Santo desce para nos consolar, nos confortar. E a Bíblia vai dizer, talvez, eu encerro minha fala aqui, você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, na sua trajetória espiritual, mas eu não poderia encerrar minha fala, né? Eu sei que o nosso professor Jadson ainda vai complementar, né? Muito bem, acredito que ele tem bagagem suficiente, mas se você está vivendo um momento difícil, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo, tudo por ele, sem ele, nada, não somos nada. É o Espírito Santo de Deus, é aquele que nos preenche, é aquele que faz com que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. É verdade. Amém. Glórias a Deus. Importante, né? A gente aqui entender, né, o Espírito Santo como parte da Trindade Santa, né? Então o Espírito Santo tem deidade. Nós vemos que o Espírito Santo está presente desde a criação, mas desde a eternidade ele está presente em sua obra com o Pai, o Filho. E importante também, né, Diácono Gabriel, que na obra da salvação o Espírito Santo tem uma participação muito ativa, não é? É ele quem convence o homem do pecado e do juízo, né? Então, tudo que Deus faz, a Trindade Santa ali está em concordância, né? Ela está agindo, não tem, como você relatou aí a referência de João, que eles testificam, não é? O Pai, a palavra e o Espírito, ou seja, há uma comunicação, há uma testificação entre eles, né? Ou seja, tudo que o Pai faz é testificado pelo Filho, pelo Espírito Santo, tudo que o Filho faz é testificado pelo Pai, pelo Filho, e assim, né, entre a Trindade Santa, né, que é um Deus único, porém o Espírito Santo aqui faz parte desta composição, né? E na obra da salvação está ativamente presente. Sim. Não é isto? Senão a pregação do Evangelho, né, seria ineficaz, né, auxiliar Jadson, né? Seria apenas palavras retóricas, mas é o Espírito Santo de Deus que vai lá e faz a obra, aquilo que o pregador não consegue fazer. Não, verdade. Não é? Ele que dá vida, não é isso? A palavra. Paulo, ele foi bem claro, e quando ele chegou, ele falou: as minhas palavras não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então, palavras persuasivas de sabedoria humana pode até convencer, pode até fazer com que a pessoa venha ficar convencido de determinadas coisas, fazer com que as pessoas venham se sentir de uma maneira assim bem teórica, com certo conhecimento de determinado ponto. Mas é o que a gente vê, mensagem de autoajuda. Sim. As pessoas recebem aquela mensagem de autoajuda, convence, mas se emocionam até. Mas o ponto principal é a conversão. Convence, mas não converte, né? Exatamente. Convence, mas não converte. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala
que o Espírito Santo, ali, a partir da sua palavra, que é em demonstração de espírito de poder, e através desse espírito de poder que faz a transformação na vida da pessoa. Isso. Amém, glória a Deus. Glória Tem a Deus. um pregador, pastor Napoleão Falcão, que ele costuma falar, o espírito que dá vida à letra. É o espírito que dá vida à letra. Muito importante isso, viu? Verdade. E assim, o próprio Jesus fala, né? Que as minhas palavras são espírito e vida. Glória a Jesus. Amém. Auxiliar Jadson, né? O tópico 2, o subtópico 2, o subtópico 3 do tópico 3, né? Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo, e Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Amém. Nesse primeiro subtópico, nosso irmão Gabriel, ele trouxe a Escritura como fonte da revelação do Espírito Santo. E a gente vê aqui nesse subtópico 2 que a segunda fonte reveladora do Espírito Santo, que se deu ali, foi a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. E o Senhor Jesus, ele já tinha preparado tudo. O dia de Pentecostes acontecia aquela festa, uma das 3 festas sagradas do judaísmo. E no dia de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, isso significava o tempo da colheita. E a partir dali de Pentecostes, depois que o Senhor Jesus ele morre, Deus o ressuscita dentre os mortos, aí vem 50 dias depois, vem agora o dia de Pentecostes, e o Senhor derrama do Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali no cenáculo, orando, acreditando na promessa que o Senhor Jesus fez. Eles recebem ali a plenitude do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para demonstrar que seria um momento agora de colheita. Glória a Deus. E a partir dali que eles recebem o Espírito Santo, eles começam agora a pregar a palavra do Senhor, para que as almas venham se converter a Jesus. Então, precisamos ter esse entendimento da necessidade do Espírito Santo em nossas vidas, com um só objetivo: levar a palavra de Jesus, pregar a palavra do Senhor, para que as pessoas venham receber a Cristo e se converter ao Senhor. E essa segunda fonte, ali no dia de Pentecostes, o apóstolo Paulo, nesse subtópico de número 3, quando ele ensina ali aos irmãos, em Efésios, ou aos Éfesos, quando ele ensina sobre o Espírito Santo, aquelas pessoas, como nosso irmão Gabriel falou, que ainda não tinham conhecimento, ele passa agora a receber o Espírito Santo. E aqui Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Então, os Efésios, ele recebe a partir do momento que ele começa a entender, ele crê na palavra do Senhor, o que Jesus ele tinha prometido. E outra coisa que é preciso ressaltar, que existe uma seita chamada o cessacionismo. Sim. Isso a gente deve focar. É porque ainda hoje existem denominações que absorvem essa seita, onde diz que o Espírito Santo ele foi atuante até os apóstolos, que os milagres do Senhor Jesus se findou quando o último apóstolo morreu. O último apóstolo morreu foi João, cerca de 100 depois de Cristo. Então ali muitos têm ensinado isso, que não há mais a presença, a manifestação do Espírito Santo, que o Espírito Santo não vem mais para as pessoas na igreja, que o poder de Deus, o poder que Jesus concedeu aos seus discípulos para pregar o Evangelho, para pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados, eles não acreditam mais. Então isto é uma heresia. Nós acreditamos plenamente na atuação do Espírito Santo, acreditamos plenamente que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que a nossa mensagem dos nossos primórdios, que é a mensagem de Daniel Berneguna, vindo da Assembleia de Deus, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo ele batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo prepara o homem e leva para os céus. E isso não se findou. Por isso que devemos combater quando alguém querer convencer de que o Espírito Santo foi só no dia de Pentecostes, devemos chegar e confrontar com a própria Bíblia Sagrada, que aconteceu lá com os apóstolos,
no dia de Pentecostes. Depois aconteceu ali também, como nosso irmão Gabriel falou, na casa de Cornélio. E aconteceu ali aos Efésios, que eles também foram cheios do Espírito Santo. E não cessou nesses dias e vem até os nossos dias atuais. Porque a direção da igreja de Cristo, ela é através do Espírito Santo. Logo, se eu digo que não existe o Espírito Santo, então eu estou desfazendo de uma pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Se eu não acredito na atuação do Espírito Santo, dificilmente eu vou ser convertido a Cristo. Porque é o Espírito Santo que me convence dos pecados. E se eu não acredito no Espírito Santo, em quem é que vai me convencer dos meus pecados? Eu vou viver uma vida vazia, sem Deus, sem paz e sem salvação. É por isso que devemos combater e dizer não, Jesus Cristo, Ele continua salvando, Jesus Cristo continua batizando e Jesus Cristo continua curando, porque o Senhor não mudou. Aos Hebreus diz que o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus sempre será o mesmo. Então a segunda fonte da revelação do Espírito Santo que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, naquela grande colheita, e depois deu continuidade ali aos irmãos, aos santos Efésios e até os nossos dias atuais. Amém. Glórias a Jesus. Muito bem. Meus amados irmãos, né, nós vemos aí a importância do Espírito Santo de Deus na atuação da igreja. A lição que nós estamos estudando é uma lição que vem trazer um despertamento para a igreja nos dias que nós estamos vivendo. Nós vimos na lição passada a mensagem da cruz, uma mensagem que tem, infelizmente, se tornado rara nos púlpitos, como o auxiliar irmão Jadson falou aqui, muitas mensagens de autoajuda, que são mensagens que não contêm a influência do Espírito Santo. Não é? A autoajuda já está dizendo, ajude-se a você mesmo. Enquanto Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Então, precisamos, sem dúvida, nos conscientizar que precisamos do Espírito Santo de Deus para cumprir a obra que nos foi imposta, a missão, que nos foi imposta, porque é um imperativo de Jesus ali. Ide é um imperativo de Jesus, não é uma opção para os salvos, é uma imposição de Jesus, que ele é rei, ele pode. Ele fala, eu me dá todo o poder nos céus e na terra. Então ele tem o poder, para nos ordenar, nos comissionar, nos deixar esta missão. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha com a igreja. Nós vemos lá no Apocalipse dizendo que o Espírito e a noiva dizem vem, Então não deixemos cessar a obra do Espírito Santo no seio da igreja. Nós temos visto as igrejas que têm deixado de lado, são as igrejas que mais têm minguado, que mais têm caído, no sentido assim, de não tem crescido, não tem alcançado o apogeu. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver presente, tiver liberdade para atuar, a igreja sem dúvida irá crescer. Nós vimos na lição passada, auxiliar Jadson, sobre a eficácia da mensagem da cruz. Correto. Porque muitas vezes se tenta enfeitar, buscar tantas filosofias, tantas coisas, e até colocando assim como se a mensagem da cruz ela fosse ineficaz. Mas a mensagem da cruz ela é uma mensagem que ela é cooperada pelo Espírito Santo de Deus, que ali opera no meio da igreja, opera no meio da igreja. E nós vemos aqui na conclusão falar, que no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres, no poder do Espírito. Correto. E aí nós vemos coisa que tem se tornado rara. Isso. É uma evidência que muitas igrejas têm deixado o Espírito Santo de lado, e nós precisamos, graças a Deus, nós somos, não estou aqui colocando a Assembleia de Deus acima, não, mas a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal que crê na doutrina do Pentecoste, na doutrina do Espírito Santo,
não é isso? Né? Então, nós louvamos a Deus, mas precisamos de um despertamento para que haja mais curas e milagres, né, como evidência de ação do Espírito Santo de Deus, e isso vai acontecer, sem dúvida, no objetivo de conversão, de salvação de almas. Curas e milagres não acontecem para que colocar notoriedade no nome de A, de B e de C, é para a glorificação do nome do Senhor e para que vidas sejam alcançadas. E aqui o comentarista ele coloca que à luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. É verdade. Não cessou, né? Não cessou. Buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Verdade. Ele está aí disponível, né? Basta tão somente nós o buscarmos. Amém? Muito bem. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta lição. Quero deixar aqui agora para os nobres comentaristas fazerem assim suas considerações finais. Começando com o diácono Gabriel, logo após auxiliar o irmão Jadson, né? Que vai fazer as considerações finais, o mesmo estará orando também pelo término desta live. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade muito rica, né? Primeira vez estamos aqui, né? Tendo essa oportunidade de não só trazer, mas também de aprender, porque nós somos eternos aprendizes, né? E eu quero agradecer a Deus, né? Pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jair Silas, pela confiança, né? Os demais irmãos, obreiros do Senhor, na pessoa também do vice-presidente, pastor Walter, né, os demais irmãos da comissão aqui, da bancada, né, que está sempre realizando as lives, nosso pastor Emílio, né, pastor Carlos Bezerra, pastor Paulo André, nosso irmão diácono Jairo, líder da Ujadal, meu líder também da Ujadal, né, e demais irmãos. Se eu esqueci o nome de algum, que nos perdoe, mas esse trabalho que tem sido assim muito importante, né, para nós aperfeiçoarmos, né, o nosso conhecimento, aprimorarmos o nosso conhecimento e assim contribuirmos melhor para o reino de Deus. Eu quero agradecer de coração, que Deus continue abençoando. Foi um prazer também estar ao seu lado, viu? Eu mesmo. Nobre professor, aprendendo também contigo. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, graças a Deus por mais esse dia maravilhoso que o Senhor tem feito para nós, por isso que estamos alegres em poder estar aqui compreendendo a palavra do Senhor com a atuação do Espírito Santo, pois se só compreende a palavra de Deus quando somos ensinados pelo nosso Mestre Espírito Santo do Senhor. Agradeço a Deus pelo nosso irmão Jairo, faço das minhas palavras aqui as palavras do nosso irmão diácono Gabriel, que Deus possa continuar abençoando toda a direção, na pessoa do pastor Jair Silas, todo o ministério, todos os irmãos que estão aqui comprometidos também com a escola bíblica dominical nessas lives, a fim de trazer subsídio para que todos nós possamos agregar nas nossas escolas, na escola dominical, nas demais congregações. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Não se esquece não de compartilhar, de se inscrever aí no canal, de dar o seu like, para a glória do nome do Senhor. Amém. Só antes do irmão Jadson estar orando, né? Quero deixar aqui agradecimento mais uma vez, né? Direção desse trabalho, pastor presidente Jair Silas e superintendência, né? Coordenação, o pastor Emílio Silva Neto. Amém? Não deixe de dar o seu curtir aí neste estudo, né, nesta live de hoje. Ative o sininho, se inscreva, tá? Compartilhe, né? Compartilhe, e tanto no YouTube quanto no Facebook, nas redes sociais aí, pelo WhatsApp, compartilhe, faça chegar ao máximo. E mais, outra coisa, não deixe de ir à escola dominical. Convide seu vizinho, convide seu amigo para estar na escola dominical. Amém? Muito bem, irmão Jadson estará assim orando para nós encerrarmos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez somos gratos ao Senhor
por esta noite estarmos aqui, Senhor, reunidos para a glorificação do Teu santo nome. Rogamos a Ti que o Senhor continue tomando a direção de nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Continue nos fazendo entender, compreender e praticar as Tuas palavras, Pai. Abençoa cada um dos Teus servos que aqui estão, meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa, Senhor, de maneira poderosamente, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai, a igreja que é movida pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Continua, Espírito Santo, em nossas vidas, continua tomando a nossa direção, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Pai, no nome do Senhor Jesus, continua abençoando com as Tuas mãos fortes e poderosas, e que através, meu Deus, dessas ministrações, almas venham se converter ao Senhor, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Te adoramos e fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ver o versículo da campanha. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. A paz do Senhor, meus irmãos, um forte abraço a todos. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.